E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, já fazem várias semanas, né, que a gente está vendo uma série de ataques, né, por parte da Ucrânia em cima de vários ativos russos, né, na Crimeia. Né, alguns desses ataques são bastante incisivos ali, bastante intensos, né? Inclusive o quartel-general, né, da base da Marinha do Mar Negro, né, da Marinha Russa, foi atingido também. Então, são vários ataques realmente impactantes, né? E apesar de tá se mostrando um pouquinho esses ataques, pelo menos esses mais importantes, não está se dando a devida atenção, até porque não é uma coisa, o que eu vou falar hoje não é uma coisa que fica muito nítida, né? Especialmente a gente olhando por cima, né? É uma coisa que você só consegue perceber quando você realmente acompanha com mais tempo, e tempo é uma coisa que não é todo mundo que tem para ficar vendo isso, né? Mas então, o vídeo de hoje é para falar um pouco sobre essa questão aqui num aspecto maior, né, numa parte mais estratégica, né, para aumentar um pouco o entendimento sobre a dinâmica do que está rolando ali na guerra da Ucrânia, né? Nesse aspecto que eu vou falar, que eu vou chamar de Batalha do Mar Negro, tá? Talvez fique um pouco sensacionalista, né? Mas a ideia é, assim, mostrar que está um pouco categorizado como um teatro de operações por si só, tá bom? Antes de começar a falar propriamente, né, o assunto do vídeo, né, sou obrigado a falar, né, que independentemente se você gosta de um lado, gosta de outro, né, torce aí, não importa, né, porque eu peço que você assista até o final e depois você tira suas conclusões. Aí você decide se dá like, se não gosta do vídeo, se não gosta de mim, aí depois você decide, tá bom? Mas a princípio, vou ressaltar mais uma vez que o canal aqui ele não tem lado, né? Independentemente de se eu tiver afinidade com um lado ou com outro, não importa, porque o que importa aqui é a análise que eu faço em cima das informações que são disponíveis para mim, tá? E muitas delas para vocês também, né? Então, independentemente não só nesse caso da guerra da Ucrânia, mas em qualquer coisa, mesmo que eu tenha alguma simpatia por algum dos lados, o que não é o caso, não interfere na minha análise. Tá? A análise é feita em cima das informações que a gente tem. Tá? E especialmente como é o caso aqui de hoje. Tá? Porque vários vídeos aqui eu venho falando dos pontos positivos ali da Rússia, né, e várias coisas que eles estão acertando, mas também falo quando a Ucrânia acerta, né, os pontos positivos e negativos dos dois lados. Tá? Como é o caso de hoje aqui que eu vou falar também. Isso também não interfere na questão do meu entendimento que a Ucrânia ainda está levando a pior na guerra como um todo. Mas aqui nessa conjuntura a gente vai saber melhor se ela está indo melhor ou pior nessa batalha do Mar Negro, né? Como eu vou chamar hoje, tá bom? Mas então vamos logo para o vídeo, né? Sem enrolação. E é o seguinte, como eu falei, né? No comecinho, a Ucrânia está realizando vários ataques ali, né? Seja em estruturas, né? Da Rússia, seja em veículos, embarcações e até mesmo, né? Na estrutura militar, como eu falei, né? Que eles atacaram até o próprio quartel-general, né? Da Marinha do Mar Negro. Né? Então, isso aqui não é exatamente como a Rússia tem feito, né, de atacar, por exemplo, várias regiões do interior da Ucrânia, até em Kiev mesmo, né? É parecido, mas não é a mesma coisa. E até por ser parecido, que eu acho que o pessoal não dá muita atenção, porque parece que só são alguns ataques normais, assim, de tentar atacar uma coisa ou outra para, assim, impor um pouco de dano no seu inimigo, né? Atrapalhar de alguma forma o esforço de guerra, né? Só que isso tudo que está rolando na Crimeia faz parte de uma coisa maior, tá? Não são simples ataques esporádicos e aleatórios, tá? O que acontece? Não é novidade, né? Não é um segredo para ninguém que talvez um dos objetivos principais da guerra da Ucrânia para a Ucrânia seja retomar o território da Crimeia, né? E nesse sentido, até a própria famigerada, né, contraofensiva ucraniana, né, que na verdade é uma ofensiva, ela tem como objetivo final cortar o acesso da Rússia à Crimeia pela região ali, né, de Zaporozhia, de Kherson, né, pela via terrestre, né? E na verdade a gente pode dizer que essa campanha de ataques, né, tem o objetivo também de cortar o acesso russo para a Crimeia, né, seja agora por vias navais, né, ou pela ponte ali do Estreito de Kerch, por exemplo, tá? Então, eles estão usando uma série de meios, como por exemplo drones
drones de ataque, né, sejam aéreos ou também navais e também usando mísseis de cruzeiro, né, eles estão usando tudo que eles têm ali na manga para tentar fazer isso, né? Então, a gente pode ver que eles até atingiram muitos dos sistemas de antiaéreos, né, de proteção aérea da Rússia, né, para tentar abrir espaço justamente para que novos ataques aconteçam, né, mas a gente viu muito também ataques contra essas pontes, especialmente, né, mas várias coisas ali, depósitos de combustível e tudo assim, tá? Então, a gente vê muito esses ataques nesse sentido, tá? Só que também tem muito mais coisas envolvidas que é o que eu vou falar hoje, na verdade. Então, até nesse contexto aí, né, a gente consegue ver bem interessantemente, né, eles procurando bastante, né, zonas onde a defesa russa está um pouco mais defasada, né, procurar buracos, né, no sistema de defesa, até usar alguns desses meios para chamar atenção ou para fazer os russos gastarem, né, os recursos para bater eles, para abrir espaço para que outros venham e realmente executem, né, ou ataquem o alvo. E eles estão fazendo isso em vários sentidos, né? Tanto indo diretamente ali para a parte, né, para a pequena parte de terra que conecta a Crimeia à terra ali, né, da parte de Zaporozhye, de Kherson, né, mesmo, e também vão dando a volta. Eles estão realmente atacando por todos os lados ali a Crimeia, né, todos os lados possíveis para eles, né? Isso porque até alguns desses drones aquáticos eles estão sendo bastante interessantes, né, que eles têm um alcance muito grande, né, e conseguem atacar praticamente o Mar Negro inteiro. Então eles estão se aproveitando dessa capacidade para realmente causar um impacto interessante ali para eles contra os russos, tá? E é esse sentido que a gente pode ver à primeira vista já. No plano até tático, a gente pode dizer, não é nem no estratégico, até no tático está funcionando isso. Mas a primeira coisa que a gente tem que levar em conta aqui também, eles estão, a primeira coisa, tentando afastar a marinha russa daquelas águas, né, mais próximas à costa ucraniana, ou que está sob controle ucraniano. Especialmente ali na região de Odessa, né, ali no sul de Kherson, ainda na parte controlada por eles. Né, porque a marinha russa, desde o começo da guerra, né, ela operou muito a partir daquelas águas, né, seja para atacar estruturas, né, lançar ataques de apoio de fogo mesmo, né, para as tropas em terra. Então a Marinha Russa operou bastante por ali. Isso porque a Marinha Russa é totalmente desproporcional, né, com a Marinha Ucraniana, que foi praticamente extinta, né, logo no começo da guerra. Porque até uma coisa que é importante aqui, um parênteses. É muito complicado comparar a Ucrânia para a Rússia, porque eles são desproporcionais, né? A Rússia é um gigante, um colosso militar também, enquanto a Ucrânia não. Por mais que estejam indo bem, isso não quer dizer uma coisa, não quer dizer outra, mas é desproporcional, né? E hoje, tudo que a Ucrânia consegue fazer é por conta do apoio intensivo que está vindo do Ocidente, né? Especialmente enviando recursos. Né? Até esse é um ponto que a gente pode falar no finalzinho, né? É um bônus, mas a Ucrânia só está conseguindo se manter uma boa parte do seu esforço através disso. Tá? Mas voltando, eles estão usando justamente esses recursos para atingir com bastante impacto, né, a marinha russa, de forma que eles já afundaram ou danificaram seriamente algumas embarcações já. Né? Vocês devem lembrar, né, no começo ali, acho que foi em abril do ano passado, que eles atacaram o cruzador Moskva, né, que foi afundado efetivamente, né, nessas últimas semanas. Né? Já afundaram também, afundaram não, mas danificaram seriamente mais um navio, outros dois que estavam no porto de Sebastopol também foram atingidos e com grande dano, né, com grande dano pesado ali no navio. Então, eles estão, de certa forma, tendo um êxito nessa parte. Tanto que a Marinha Russa ela já não está chegando tão perto ali da costa. Já estão operando de uma distância um pouco maior. Tá? Então, esse aqui já é um componente importante dessa batalha do Mar Negro. A Marinha Russa a Ucrânia está realizando, a gente pode chamar de uma guerrilha naval, realmente, contra a Rússia. Porque eles estão usando só esses drones super mais baratos do que uma embarcação, né? Até porque eles nem têm praticamente embarcações de grande porte, né, para usar ali. Mas estão usando para um efeito positivo para eles. Eles estão conseguindo um resultado interessante. Tá? E justamente com esse resultado positivo, né, de afastar a Marinha Russa,
eles estão conseguindo um outro sucesso que aí já tem uma parte mais estratégica, tá? Vocês devem se lembrar ali daquela ilha pequenininha que tem ali próxima à costa de Odessa mesmo, que é a Ilha das Cobras, né? O Snake Island. Dali, eles conseguiram, né? Já que a Marinha Russa estava afastada, eles conseguiram usar de plataforma, tanto lá quanto a própria Odessa, né? Para realizar algumas ações ali, especialmente ações de comando, né? Ações de operações especiais, né? Aí dominaram algumas plataformas petrolíferas, né? Que estão desativadas. Eu não sei, eu acredito que seja assim do início da guerra, né? Não acredito que seja muito anterior a isso, mas eu não sei, né? Mas dominaram essas plataformas e em cada uma dessas plataformas serviu de trampolim para ir avançando, né? E agora eles já estão em uma plataforma razoavelmente próxima à costa da Crimeia, tá? E você não fala, mas dane-se a plataforma, está desativada mesmo, né? Só que dessas plataformas, eles conseguem realmente usar de plataforma para realizar ataques na própria Crimeia e também usar de base para fazer o lançamento de mísseis de longo alcance, né, até contra a Crimeia, fazer operações de vários tipos, né, por exemplo, escuta, operações assim de comunicação de forma geral, a guerra eletrônica. Então, eles conseguem usar aí para um certo efeito positivo também, tá? Mas o principal aqui, por enquanto, seria talvez a plataforma para lançamento de operações de comandos, né? Que eles inclusive já chegaram a fazer algumas semanas atrás, não, talvez vocês lembrem, desembarcando, né? Em Sevastopol, né? Ou na região ali de Sevastopol. E o efeito prático foi diminuto, né? Fizeram uma algazarra lá, mas pegaram, voltaram e tudo bem. Só que já tem um efeito psicológico, né, e propagandístico. Mas, na minha opinião, também serve como uma preparação de terreno, testando a situação russa, né? Para poder, talvez, se for o caso, né? Lançar uma operação anfíbia de maior escala, tá? Isso vai de encontro com uma coisa que eu falei com vocês já em duas ocasiões, né? De que eu já tinha visto essas informações há um bom tempo atrás, né? Que os ucranianos receberam bastante ativos de guerra anfíbia, né? E eu achava que ia ser para fazer o cruzamento do rio Dnipro, né, para lançar alguma operação em conjunto com a ofensiva, né, lá em Zaporozhye, mas isso não ocorreu ainda, né? Eu estava em dúvida se era ali em Kherson, ali em Zaporozhye, mas não ocorreu. E talvez não tenha ocorrido porque pode ser que, se for o caso mesmo, né, a ideia era atacar a Crimeia diretamente. Apesar de que uma operação desse tipo seria extremamente audacioso da parte da Ucrânia, né, e extremamente dificultado, né? Eu não acho que ainda que seja possível, mas pode ser que eles estejam criando o caminho para que isso seja, ou para que eles tentem fazer isso, tá? Então, isso aqui já é um dos pulos do gato, né, dessa situação toda, que o pessoal não está nem prestando muita atenção. Eu mesmo, né, porque quando eu vi essa operação de comandos que desembarcou lá, eu falei, pô, os caras estão de palhaçada, né? Mas, se for uma linha de raciocínio levando a isso, faz bastante sentido. Eles podem estar testando para realmente lançar essa operação em maior escala, né? Agora, chegando mais numa parte final, não se trata só dessa parte militar, mas também tem um componente econômico bastante importante essa questão toda. Por quê? Vamos começar com o primeiro ponto, né? Vocês lembram que a Rússia se retirou daquele acordo dos grãos, né? Do corredor de grãos. Isso porque, justamente se aproveitando desse corredor, os ucranianos lançaram alguns ataques, né, com os drones aquáticos, né, que um deles foi aquele que foi mais forte, que derrubou uma parte da ponte, né, do Estreito de Kerch. Então, assim, os russos perceberam isso e ficaram bastante irritados. Ele falou, pô, os caras estão se aproveitando da nossa boa vontade de manter esse corredor, né, para escoar os grãos, e estão lançando ataques contra a gente. Então, esse foi um dos motivos que fez eles se retirarem do acordo, tá? E, realmente, os ucranianos usaram bastante esse corredor para realizar não só esse ataque, mas vários ataques também contra a própria marinha russa, né? Esses navios, né, que eu justamente já falei um pouco mais cedo. Só que aí vocês podem estar percebendo, esses navios, alguns deles foram atacados até a poucos quilômetros do Estreito do Bósforo, na verdade. Né, alguns quilômetros, teve um que foi a 9 quilômetros só, mais a norte do Bósforo.
Então, está bem longe daquela região que eu falei, né? Do controle russo que agora os ucranianos estão afastando. Isso está bem longe. E aí que está um negócio. Eu fiz um vídeo já há um tempo atrás, né? Que quem está aqui há mais tempo deve se lembrar, né? Mas não sei se quem está novo aqui no canal acompanhou, né? Aquela questão do gasoduto do Nord Stream, né? Em que a gente levantou, né? É muito certo, apesar de oficialmente não ser confirmado, mas é certeza que foi ah, uma jogada ali dos americanos junto com seus parceiros da OTAN, alguns deles, né, para destruir aquele gasoduto russo, né, que era o principal que levava o gás da Rússia direto para a Alemanha. Era extremamente uma coisa muito interessante para ambos, né, para a Europa e para a Rússia, mas não para os americanos. Então eles articularam ali para realizar esse ataque visando atacar diretamente a economia russa. Só que esses gasodutos, que na verdade é o Nord Stream 1 e 2, não eram os únicos. Existem outros, inclusive um deles é chamado Turk Stream, que sai justamente da Rússia, ali num dos seus principais portos, ali da região que, se não me engano, é Novorossiysk, o nome do porto. Ele sai desse porto, vai para o fundo do Mar Negro, atravessa e chega na Turquia, ali já na parte europeia deles, ali na região de Istambul, né? Esse gasoduto é um dos principais e com certeza deve estar sendo usado hoje até para desviar o gás russo para a Europa ainda, só que sendo como se fosse um gás turco. De qualquer forma, ainda é um gasoduto extremamente importante para a Rússia. E justamente por isso, a Marinha Russa fica sempre patrulhando a região, né, por todo ao longo, né, de onde tem esse gasoduto no fundo do mar. E vários desses navios que estão fazendo essa proteção são que estão sendo alvejados pela Ucrânia, né, com esses drones aquáticos. Né? A gente viu vários vídeos deles realizando esses ataques aí. É bem interessante de observar, né, para analisar. Então, a gente também consegue ver que eles estão se aproveitando em boa parte desse corredor, né? Agora já não estão mais, né? Porque o corredor foi desfeito, mas eles estavam se aproveitando do corredor para conseguir atingir esses navios naquela região por onde cruza, né? Esse corredor de grãos com o Turk Stream. Mas aí o ponto é, a gente consegue perceber que talvez por organização ocidental, né? Talvez americana, eles podem estar querendo realizar uma nova sabotagem, né? Contra os gasodutos russos. Especialmente se eles conseguirem danificar tantos navios a ponto de eliminarem a presença russa no Mar Negro, né? Não completamente, mas deixarem poucos navios sobrando que eles não consigam patrulhar e defender tudo que eles precisam ali, né? Talvez essa seja a ideia. E aí sim, realizar mais uma operação daquelas lá e destruir esse Turk Stream. Isso seria um golpe também considerável contra a economia russa, de uma forma geral, a própria influência russa sobre a Europa, né? Que é o objetivo estratégico dos Estados Unidos, né? Ali, né? Com tudo aquilo que a gente já conversou em várias vezes aí, vários vídeos, né? E até esse ponto, né, vou trazer um bônus, é extremamente interessante que é muito visível para quem acompanha o CINT, né, as informações abertas. Toda vez que vai ter algum caso maior, por exemplo, aqueles ataques contra as pontes de Kerch, coisas assim, sempre teve ou aviões de reconhecimento ou qualquer coisa do tipo, ou drones, né? Principalmente americanos, mas às vezes até franceses, né, de outros parceiros da OTAN. Né? Sempre teve, ou seja, a gente consegue ver que existe uma grande coordenação das ações ucranianas por parte deles, né? Especialmente essa questão da batalha do Mar Negro como um todo, eu diria. Tá? Eu acredito nisso. Tá? Até porque uma boa parte daqueles operadores que realizaram as operações ali das plataformas que eu acabei de falar e todas essas operações foram treinados pelo SAS britânico. Tá? Então também acredito que tenha muita coisa a ver. Então, só para encerrar, essa estratégia toda, né, a execução da Ucrânia está sendo muito boa para eles. Né? Eles estão conseguindo realmente tirar um bom proveito de tudo que eles têm, estão conseguindo impor um dano considerável para a Marinha Russa, né, e para o esforço de guerra russo ali em toda a região, na Crimeia e no Mar Negro. Né? Então, isso está sendo bem executado. Né? Só que eles também estão empregando muitos recursos nisso. Né? Vários drones aéreos, né, principalmente, mas também esses drones aquáticos e até a aviação deles que sobrou, eles usaram bastante para usar os seus mísseis de cruzeiro, né, os Storm Shadow. Só que esses recursos
são finitos, né? Apesar do Ocidente estar fazendo um grande esforço para enviar, ainda não é um número que consiga suprir completamente as necessidades ucranianas, porque é uma guerra de extremamente alta intensidade, né? E, por exemplo, os russos eles estão conseguindo suprir quase, pelo menos, tudo que eles precisam ali. Então, eles estão bombardeando muito, por exemplo, né, na guerra como um todo. A Ucrânia já está tendo que segurar, né, alguns lugares e usar o que eles têm mais em outros, né, pontos mais estratégicos, como esse caso aqui, né? Mas, por exemplo, aqui né, um dos casos, eles já estão com poucos drones aquáticos sobrando, né? Um dos tipos eles só tem mais 10. Então, assim, até quanto tempo eles vão conseguir sustentar essa grande estratégia que eles estão usando ali, né? Esse é um ponto que a gente precisa observar, né? Embora, se eles continuarem usando e conseguirem recursos para se manter, provavelmente eles vão conseguir alguma coisa ali no Mar Negro, tá? Não sei se talvez concluir essa estratégia deles e até conseguir abrir espaço para uma ofensiva anfíbia ali, né, contra a Crimeia, mas talvez afastar de vez a Marinha Russa ali da região, né? Então a gente tem que ficar de olho nisso aí. Então, por hoje é isso, pessoal. Eu espero que tudo que eu falei aqui tenha feito sentido, né? Não precisa necessariamente concordar com tudo, mas eu espero que essas informações agreguem, né, na percepção de vocês ali do que está rolando na guerra da Ucrânia, né? E não só nessa guerra da Ucrânia, mas como é a dinâmica, né, numa guerra, né? Então, eu espero que tenha sido de valor para vocês esse vídeo. E é isso, pessoal. Se você gosta desses assuntos estratégicos, né, assuntos militares em geral, até história militar também, coisas de relações internacionais, eu convido você, se você já não for inscrito, a se inscrever aqui no canal e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo, né? Se gostou do vídeo, deixa o like aí que dá uma força aqui pro canal. Qualquer informação essa que você tiver, qualquer sugestão, também deixa aqui nos comentários que vai ser importante. E compartilha esse vídeo com seus amigos, com sua família, com quem você sabe que gosta desses assuntos, com quem você sabe que vai agregar também para essa pessoa, tá bom? Então, por hoje é isso, pessoal, e espero vocês no próximo vídeo. Até mais!